Morning, oitavo ano. Então, bom dia, oitavo ano. Então, hoje nós vamos começar pela página 28. Então, aqui é a continuação dos pronomes interrogativos. Então, vamos lá. Vocês se lembram? What, o que, o qual, where, onde, aonde, when, quando, why, por que na pergunta, whose, de quem. Então, Aqui há algumas expressões interrogativas. How old? Quantos anos? Qual a idade? How many? Quantos e quantas? Nós usamos para substantivos incontáveis, aqueles que vão para o plural. How much? Quanto? Quanta? Então, how much é para substantivo incontável, substantivos que não vão para o plural. How long? Quanto tempo? How often? Com que frequência? How deep? Qual a profundidade? As palavras e expressões interrogativas são usadas no início da frase. Número 1. Relacione as colunas com as palavras interrogativas e sentenças. Então, aqui vocês vão ver as expressões interrogativas e vocês vão colocar para a sentença correspondente. Então, aqui na primeira, você está triste? Vocês vão ver aqui qual o pronome interrogativo. Então, vocês também podem pesquisar o significado antes de encaixar. São seus irmãos. Onde estão seus irmãos? Eles estão aqui. Você vai para a praia. Estudantes há cerca de 20, né? Mais ou menos 20. É o professor de inglês. É Mary. Então, de acordo com a tradução, vocês vão ver qual o pronome interrogativo se encaixa melhor em cada frase. Então, para isso, vocês procurem ver a tradução antes de fazer. Número 2. Complete as sentenças usando who, que quer dizer quem, what, o que, o qual, when, onde, aonde, quer dizer when, quando, how old, qual a idade, how much, quanto, para substantivos incontáveis. Sublinhe a tradução correta para cada palavra interrogativa. Então, aqui, who, vocês vão ver qual a tradução e fazer o quê? Circular a tradução correta. Aqui eu risquei todas por causa da resposta. When, quando, vai ver qual é a tradução de when e circular. Why, vai ver qual é a tradução de why e circular. Bom, marque a alternativa correta. Então, aqui tem duas alternativas. Então, vocês vão ver qual o pronome interrogativo correto para marcar. Os garotos indo para a praia. Vocês vão ver qual o pronome correto. É o teste. É hoje. É o seu problema. É dinheiro. Então, aqui eu não estou falando a tradução do pronome interrogativo. Eu só estou lendo essa tradução aqui. Aí vocês vão ver o que se encaixa melhor na frase para poder encaixar. Bolas existem. Então leva, mas para eu chegar em casa. Aqui a gente está falando de tempo. Dinheiro você tem. Tem este lago. A sua mãe tem. Você vai para a escola. Então, vocês vão ver aí a tradução para poder ver o pronome interrogativo correto. Encontre 9 palavras interrogativas. Então, aqui no caça-palavra, vocês vão encontrar as 9 palavras interrogativas que tem aqui. Bom, aqui vocês vão escrever a tradução em inglês, as sentenças em inglês. Onde você mora? Então, onde é where? Para fazer a pergunta, você, do you, mora, live. Então, vocês vão ver qual o pronome interrogativo e vão passar a frase para inglês, tá ok? Igual aqui no exemplo. Bom, agora vamos à página 31, capítulo 5. Então, vou ler o texto, vocês prestem bem atenção, porque depois vocês vão ter que fazer os exercícios de interpretação. Então, aqui o título, Prejudice, preconceito. Bom, Martin Luther King Jr.'s Dream. Então, o sonho de Martin Luther King.
tá? Martin Luther King. Então, vou ler o texto já com a tradução. Um dia, uma mulher chamada Rosa Parks estava voltando de ônibus do trabalho em Montgomery, no Alabama. Ela estava cansada depois de um dia de trabalho. Sentou em uma das cadeiras do ônibus que eram destinadas às pessoas negras. As pessoas brancas usavam as cadeiras da frente, mas o ônibus estava cheio naquela noite e não havia cadeiras, lugares suficientes para todos. Quando o homem branco subiu no ônibus e não encontrou um lugar, o motorista ordenou que a senhora Parks desse o seu lugar a ele. A senhora Parks disse que não sabia o que fez a fazer aquilo. Geralmente, ela fazia o que mandavam. Porém, naquela noite, entretanto, ela se recusou a ceder seu lugar. O motorista chamou um policial, ela foi presa e levada à prisão. Quando o Dr. Martin Luther King Jr. ouviu o caso, disse: Poderíamos todos parar de usar os ônibus. Se os passageiros fizessem isso, as empresas de ônibus teriam sérios problemas financeiros. Era isso que ele queria dizer com ação direta, não violenta. Era uma ação que expressaria o sentimento forte das pessoas, sem que atacasse ninguém. Ele teve essa ideia inspirada em Gandhi, tá? Então, se referindo a Mahatma Gandhi, de quem tinha uma foto sobre sua mesa. Ele sempre admirou Gandhi. Foi uma luta dura, mas finalmente os negros, sob a liderança de King, provaram seu ponto de vista baseados na Constituição. Em um dos seus famosos discursos, Luther King disse: Eu digo a vocês, hoje mesmo, que enfrentaremos dificuldades. Hoje e amanhã. Eu ainda tenho um sonho. Seu sonho era um país onde homens seriam verdadeiramente iguais. Eu tenho um sonho que minhas 4 crianças viverão um dia em uma nação onde não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de caráter. Com essa fé, nós podemos trabalhar juntos, lutar juntos e ir para a prisão juntos, lutar e erguer pela liberdade juntos. Sabemos que seremos livres um dia. Bom, então aqui é o texto que fala sobre a Rosa Parks. Então, uma mulher negra, né, que ela não estava conformada com essa situação de ter que ceder o seu lugar para uma pessoa só por causa da cor da pele. E, no entanto, foi levada para a prisão, né? Um absurdo. E Martin Luther King, que ele lutava pelos direitos, né, civis, então ele comprou, né, essa briga. Então vocês podem até pesquisar mais, que é uma história bem legal. E o final, né, o desfecho dessa história da Rosa Parks é muito interessante, porque com essa ação dela, as coisas mudaram. Mas aí eu vou deixar para vocês pesquisarem. Bom, então aqui nós temos o quê? O banco de palavras, né? Que é o vocabulário, né? Que fala é o vocabulário do texto. Bom, então vamos à próxima página, 32. Responda as questões de acordo com o texto. Quem era a mulher viajando de casa para o trabalho? Qual era o nome dela lá no texto? Vocês vão procurar. O que fez o motorista do ônibus? Quem fez o motorista do ônibus? Ok? Quem o motorista do ônibus chamou? Ele chamou quem? Né? Porque o motorista parou o ônibus, ele chamou quem? Bom, quem Martin Luther King admirava? Qual era o nome da pessoa que ele admirava, que também lutava pelos direitos de uma forma não violenta? Aí vocês vão olhar lá no texto e escrever. De acordo com o texto, escreva T para verdadeiro ou F para falso. Então, no texto, aqui está dizendo na frase, vocês vão ver se é verdadeiro ou falso. Rosa Parks, ok? Era amiga de Martin Luther King Jr. Foi dito isso no texto? Se vocês tiverem dúvida, é só voltar ao vídeo. Martin Luther King Jr. era um motorista de ônibus. Foi dito isso no texto?
Rosa Parks foi presa. Tá correto? Errado? Gandhi foi um americano importante. Gandhi era americano? Aí vocês vão ver, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Mahatma Gandhi. Ele era americano? Então vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Bom, número 3. A Rosa Parks foi presa porque se recusou a dar seu assento a um homem branco. O que você acha disso? Isso foi justo? Por quê? Então aqui você vai escrever a sua opinião, tá? Em português mesmo, com as suas palavras. O que você acha? Bom, vamos lá, número 4. Use as palavras, né, que estão aqui em destaque para completar as sentenças. Então aqui leader, líder, crowded, lotado, né, cheio, crime, crime, speeches, discurso e bus, ônibus, admired, admirado. Então aqui eu vou ler a tradução para vocês saberem o que vocês vão completar. Tá ok? Então começando. O que Rosa Parks estava foi... Quer dizer, o que Rosa Parks pegou estava... Estava o quê? O que a Rosa Parks pegou, qual meio de transporte, e ele estava o quê? Vazio, cheio. Bom, Martin Luther King Jr. Fez muitos inspirado na vida dele. Ele fez muitos o quê? Foi na vida de Gandhi, mas ele fez muitos o quê? Aí vocês vão olhar aqui, né, pela tradução e vão saber o que vocês vão completar. Gandhi foi um grande para a Índia. Ele foi um grande o quê? Aí vocês vão ver aqui. Ele era pelo mundo todo. Ele era o quê? Aí vocês vão ver lá no vocabulário. Então, Rosa não cometeu nenhum o quê? Né? Porque ela foi tratada como se ela tivesse cometido o quê? Mas, na verdade, ela não cometeu nada. Ela, né, só estava cansada da situação. Então, vocês vão olhar aqui para saber quais as palavras corretas em inglês, né, que estão aqui para completar. Número 5. Martin Luther King foi um líder. He helped, ele ajudou muitas pessoas contra o preconceito. Então, pesquise na internet, escreva sobre alguns outros líderes mundiais. Tá? Só colocar o nome sobre alguns líderes mundiais, só colocar o nome, tá? Que vocês encontrarem. Se souberem também, pode escrever, não tem problema. Bom, então aqui na página 33, nós vamos chegando aqui ao ponto, a gramática da lição. Tá? Então, o simple past que vocês já viram, agora o past continuous. Então, aqui nós usamos o passado simples para falar sobre uma ação completa, algo que começou no passado e acabou. Foi uma ação definida. Usamos o advérbio de tempo para enfatizar quando a ação aconteceu. Exemplos. Então, aqui exemplo do simple past. Tom studied in Paris in 1970, né? Aqui o Tom estudou em Paris em 1970. Aí, continuando. The students came yesterday. Os alunos vieram ontem, chegaram ontem. Então, aqui são duas ações que estão no passado, ó, no simple past, verbo regular e verbo irregular. Agora, past continuous. Nós usamos o passado contínuo para falar sobre algo que aconteceu antes de um certo tempo no passado e continuou acontecendo naquele tempo. O passado simples descreve ações que demoraram um certo tempo, mas acabaram. O passado contínuo não enfatiza o tempo da ação, quando aconteceu. Então, aqui, sequência, que é a estrutura sujeito, que é I, he, she, it, o nome de uma pessoa. O verbo to be no passado, tá? O verbo principal com ing e o complemento. Então, veremos melhor na próxima página. Então, aqui nós temos uma frase com uma estrutura no past continuous, ó, sujeito, he. Então, para he, a forma do verbo to be é was. Não pode esquecer de colocar o verbo to be, mas tem que ser o verbo to be no passado, porque o tempo verbal é o past continuous. E o verbo principal, que é o próximo verbo depois do verbo to be no passado, vocês vão acrescentar ing, tá? Então, aqui, ó,
Sujeito, verbo to be no passado e verbo principal com ing. E aqui é o complemento. Na interrogativa, é só inverter. O verbo to be passar para frente da frase. Então ficou, was he studying with me? E ponto de interrogação no final. Então aqui, ele estava estudando comigo. Então fala de uma ação que estava em progresso no passado. Interrogativa, ele estava estudando comigo? Na negativa, só vocês vão colocar o not depois do verbo to be. Ó. He, verbo to be no passado, depois o not. E o verbo principal continua com ing. Ele vai ficar com ing na afirmativa, interrogativa e negativa, não muda. He was not, eu pode botar o quê? Wasn't, que é a abreviação. Studying with me, ele não estava estudando comigo. Então, o past continuous é dinâmico, o simple past é estático. Então, não pode esquecer, ó, no past continuous tem que ter o sujeito, o verbo to be no passado e o verbo com ing, e mais o complemento. Bom, então vamos ver aqui. When, tá? Essa primeira aqui, ó, when quer dizer quando, e o while quer dizer enquanto. Então, observe o uso das palavras when e while, que funcionam como conjunção nas frases abaixo. I was studying. Então, aqui é o past continuous. Eu estava estudando. When, quando. The telephone rang. Quando o telefone tocou. Então, toda vez que a gente usar o when, nós vamos ter que ter uma frase no past continuous e uma outra no simple past. Então, como é que eu sei que aqui está no simple past? Ó, tem um verbo aqui no passado. Agora, nessa frase, prestem atenção. I was studying while my father was cooking. Eu estava estudando enquanto meu pai estava cozinhando. Então, para usar o while, as duas frases têm que estar no past continuous. Ah, mas como é que eu vou saber se é past continuous? Tem o verbo to be e o verbo com ing, tá vendo? Então, as duas estão no past continuous. Então, para usar o when, uma tem que estar no past continuous e a outra no passado. Passado não tem o quê? O was com ing. E para usar o while, que é enquanto, tem que ter as duas frases vão estar o quê? No past continuous. Bom, when é usado em orações no passado contínuo, com o passado simples. Algo estava acontecendo com uma outra ação aconteceu, como no caso aqui, ó, a primeira. Eu estava estudando quando o telefone tocou. While é usado em orações com ações que estão acontecendo simultaneamente. Quer dizer o quê? Ao mesmo tempo. Eu estava estudando enquanto meu pai estava cozinhando. Então, as duas ações estão no past continuous. Então, exercício. Vocês vão analisar as frases para completar com o quê? Com when ou while. Então, para completar com when, uma tem que estar o quê? No past continuous e a outra no passado, ó, simple past. Então, a primeira vai ser when. E para ser while, as duas têm que ter o quê? O past continuous. Número 2. Transforma as sentenças em interrogativa e negativa. Então, na interrogativa, é só fazer o quê? Inverter, ó. Sally was studying alone. Sally estava walking, andando sozinha. Vai inverter, só inverter, ó. Was Sally walking alone? Sally estava andando sozinha? Negativa, é só botar o not. Vai repetir o sujeito, o verbo to be e depois o not. Sally wasn't walking alone. Sally não estava andando sozinha. Então, vai fazer a mesma coisa aqui com essa frase. Então, aqui, sublinhe as palavras corretas para completar a sentença. Então, vamos lá. Toda vez que eu tenho was e were, que é o verbo to be no passado, o verbo vai ter que estar em que tempo? Vai estar em que tempo? No simple past ou no past continuous? Olha aqui. Então, vocês vão fazer o quê? Escrever a opção correta. Bom, se as duas frases estiverem no past continuous, vocês vão usar o quê? While. Agora, se tiver no past continuous e no simple past, é when. Então, isso é que vocês vão avaliar aqui para poder completar. Tá ok?